Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Doutor. Só mais uma pergunta. Aqui com o doutor, hoje com o doutor Igor. Tudo bom, doutor Igor? Gastropediatra, aqui na Clínica Exclusive. E já seguindo a linha da nossa conversa anterior que nós tivemos, então, se eu para ver aqui a questão da correlação dessa parte respiratória com os sintomas gastrointestinais, então, doutor. Então, gente, eu geralmente recebo muitos pacientes encaminhados de outros especialistas justamente nessa investigação. Pacientes com suspeitas de quadros de refluxo causando sintomas respiratórios. Lembrem que os sintomas de refluxo, quando eles são refluxos mais altos, que chegam até a garganta, a boca, eles podem causar sintomas respiratórios, né? Inclusive muitos parecidos com quadros alérgicos. Nariz escorrendo, tosse, engasgos, espirros, né? Inflamações da mucosa. Então, isso pode acontecer. Então, nesses casos, é necessário tratar o refluxo para que melhore os sintomas respiratórios. Mas também é importante lembrar que o contrário também é real. Você pode ter vários sintomas respiratórios que vão potencializar sintomas gastrointestinais. Porque pacientes que têm sintomas respiratórios crônicos, como por exemplo nariz entupido, né, uma obstrução nasal ali importante, ele vai naturalmente fazer mais aerofagia, então engolir mais ar, né, que é o que a gente chama. E por causa disso ele pode ter mais refluxo, ele pode ter mais cólica, ele pode ter mais disquesia. Então é sempre importante você ver quais são os sintomas que começaram, né, aquele quadro. Porque às vezes só tratar os sintomas de refluxo não vai necessariamente melhorar os sintomas respiratórios. E às vezes também só tratar os sintomas respiratórios não vai melhorar os sintomas gastrointestinais. Então quer dizer que não é mito aquela questão de quando você está com secreção nasal, você tem aquela sinusite que você fica deglutindo, aquelas secreções pode causar sintomas gastrointestinais, azia, refluxo, tá? E até porque aquelas pessoas geralmente que têm quadros respiratórios crônicos, né, durante muito tempo, que fazem muito uso de medicação, isso vai também propiciar elas a terem mais problemas de estômago. Interessante. A gente às vezes tem muitos casos de pneumonia, principalmente em pacientes que têm problemas de deglutição, né? E aí, pneumonia pode ser causada por doença do refluxo? Pode sim. Quando você tem sintomas de refluxo muito intensos, você pode fazer o que a gente chama de aspiração, em que o conteúdo gástrico entra na árvore respiratória. E ao acontecer isso, você pode ter um quadro de pneumonia. Isso é o que a gente chama de pneumonia aspirativa. Esses, inclusive, são alguns dos casos em que você deve tratar de forma medicamentosa o refluxo, porque isso já coloca a saúde da criança em risco. Muito bem. Antes, até quando eu estava fazendo faculdade, já faz um tempinho, e aí a gente tinha muitas cirurgias para refluxo, né? Eu sou cirurgião pediátrico, já fiz muitas cirurgias para refluxo. Hoje em dia, a gente vê que o tratamento clínico já está, na verdade, tomando mais conta dessa parte de refluxo. Pouco já se tem a indicação para cirurgia de refluxo, até por causa da morbidade, mortalidade da cirurgia, né? E cada vez a gente está vendo isso mais frequente, principalmente em bebês, a questão do tratamento anti-refluxo. Como diferenciar o que é uma golfada de um bebê do que é um refluxo, realmente? Então, né, o importante é a gente diferenciar o que seria um refluxo fisiológico de um refluxo patológico. O refluxo fisiológico, ele pode acontecer após todas as mamadas, pode acontecer horas após a mamada, pode sair mais da metade do leite de uma vez só, ou seja, pode ser grandes quantidades de leite, pode sair pelo nariz e ainda assim isso ser normal. Então, como saber diferenciar? Geralmente o refluxo patológico, que é aquele refluxo causado por alguma doença, né, que é aquele refluxo mais intenso, ele geralmente é um refluxo doloroso. É um refluxo em que a criança geralmente chora de dor, de irritação. Ele começa a negar o seio materno ou a fórmula infantil porque começa a perceber que aquilo está fazendo mal para ele. Na grande maioria das vezes está associado também a baixo ganho de peso e estatura, em bebês menores principalmente, né? E também quando você tem refluxos muito intensos associados a doenças secundárias, como por exemplo pneumonia aspirativa, né? Isso já são indicações formais de você pensar num refluxo mais patológico do que necessariamente fisiológico, que seria o normal. Interessante.
Então, mais uma dica aí para procurar, né, o gastro Exatamente. quando tiver, justamente para iniciar esse tratamento clínico e até quando você tiver algum sintoma respiratório, Exatamente. essas infecções de repetição, no Perfeito. caso, né? E o contrário, o refluxo ele pode causar já infecções mais altas de vias aéreas superiores, tipo uma sinusite? Pode sim. Inclusive, os otorrinos, ao fazer aquele exame da fibroanaloscopia, eles conseguem identificar algumas lesões que são mais típicas de serem causadas por refluxo do que necessariamente por quadros respiratórios alérgicos, por exemplo. Então, muitas vezes eles optam por tratar primeiro a parte gástrica e ver se o paciente vai ter melhora, e depois, caso não tenha alguma resposta, tratar como se fosse um quadro alérgico. E você pode ter quadros de sinusite, né, associados, ou intensificação de uma rinite de base, por exemplo. Interessante. Uma dica aí, doutor, para os pais e mães que estão assistindo a gente, de o que deve, assim, perceber ou prestar atenção no seu bebê, na sua criança pequena ou maior, quanto aos sintomas de refluxo? Perfeito. Você até falou alguns. Eu acho que seria muito bom, na verdade, tomar aqueles cuidados de sempre que a gente tem que ter em relação ao refluxo fisiológico. Então, a criança que tem refluxo fisiológico, naturalmente, quais são os cuidados que você vai tomar? Sempre colocar para rotar após as mamadas, deixar a criança ali em uma posição mais em pé, no colo, por pelo menos uns 30, 40 minutos, dando tempo para o estômago esvaziar um pouco mais. E ao deitar a criança, sempre mais inclinada. Ou você pode colocar 2 calços na parte da frente do berço, o berço ficar mais inclinado, ou você pode simplesmente comprar aqueles travesseiros anti-refluxo, que é um triângulo, em que a criança fica completamente deitada, um pouco mais elevada, né, para que a própria gravidade melhore o refluxo. Se essas condições que você dá ao bebê, mesmo assim, ele continua mantendo refluxos muito intensos, é uma hora de você procurar um especialista. Ou, por exemplo, se por qualquer motivo já aconteceu alguma pneumonia aspirativa, por uma internação por algum quadro parecido com esse, ou você começa a perceber que a criança gofa muito e está começando a ter baixo ganho de peso. É um bom motivo para você procurar um especialista. Olha aí, muito importante essas dicas, pessoal, que ele está falando aqui pra gente. Que a gente tem até uma doença, não sei se pode chamar assim de doença, né? Que seria aquela morte súbita do refluxo. Exatamente. Que é causada por refluxo. Exatamente, uma das causas é o refluxo, né? Das causas. A criança pode ter, na verdade, ela pode sufocar durante a noite, né? E uma das causas é o refluxo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a posição que a criança dorme, então isso é importante também. Então, até que a criança aprenda a rolar, é sempre importante que a criança durma somente de barriga para cima, não é adequado dormir de lado ou de barriga para baixo, e sempre deixar a cabeça virada para uma das laterais, e ficar sempre movimentando isso de um lado para o outro. Porque caso a criança gofe, ele vai naturalmente sair. Se ela estiver virada de rosto para cima e a criança gofar, ela pode aspirar e sufocar. Muito importante, muito interessante essa dica, gente. E aí, só mais uma pergunta para o Dr. Igor? Aqui. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pelas suas dicas, pelas suas orientações. Muito rico aqui de informação. Como sempre, o nosso quadro, doutor, só mais uma pergunta, levando mais informação para você. Que informação é poder. E é isso que a Clínica Exclusiva se propõe, a dar esse poder a você de ter esse conhecimento, procurar o especialista, né, quando necessário, saber identificar quais são os sinais de alarme que você precisa observar na sua criança, no seu bebê. E não esqueça, gente, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, levar essa informação para mais gente, para que mais gente saiba dessas informações e que a gente possa tratar e evitar mais problemas nas crianças. Um abraço.